Oi, turma 19FC05, meus alunos amados, estamos aqui, graças a Deus, mais um dia, mais uma semana que Deus nos dá a oportunidade para a gente viver, para colocar nossos planos em prática, para que a gente possa conquistar nossos objetivos, não é isso? Hoje eu trago mais um conteúdo online para vocês. A gente vai estar falando de pacientes em estágio terminal, né? Vamos estar falando um pouco de um assunto que é muito difícil para muitas pessoas, devido à nossa cultura mesmo, por ser algo cultural mesmo, a gente não costuma falar sobre a morte. Mas é extremamente importante, principalmente na nossa profissão, na profissão de cuidador, na profissão, né, quem cuida de um outro, né, a gente precisa falar sobre esse assunto para que a gente, de repente, esteja mais preparado para vivenciar esses momentos mais dolorosos, né, para não ter um choque tão grande. E é necessário que haja essa conversa, que haja esse conhecimento e esse aprofundamento nesse conteúdo, tá? Trouxe aqui até uma mensagem, o que faça sol dentro de ti, mas se anoitecer, recorra às estrelas, elas vão estar lá para iluminar a gente, para que aquele sol que está dentro da gente volte a iluminar, né? Nos iluminar e iluminar os outros. Eu preciso que vocês peguem um livrinho, acompanhem aí no capítulo 19, página 91, certo? Então, a gente vai estar juntinhos aqui, acompanhando esse conteúdo. É interessante que vocês já tenham feito a leitura desse capítulo para estar se familiarizando e não ser muita novidade o que eu vou falar, mas que seja um complemento da leitura de vocês. Vamos lá? Então, vamos iniciar esse conteúdo. Eu sempre trago a reflexão do dia e hoje eu vou estar falando um pouquinho da gente, né? Um dos maiores desafios da vida é ser você mesmo em um mundo que tentam, né, fazê-lo igual aos outros todos os dias. Alguém sempre vai ser mais bonito, alguém sempre será mais esperto, alguém sempre será mais jovem, mas eles jamais serão você. Não mude para que os outros passem a gostar de você. Seja você mesmo e as pessoas certas vão amar quem você é de verdade. Isso é uma reflexão muito bacana. Eu vejo nós, seres humanos, né, nos moldando todos os dias por conta de uma referência que foi estipulado pela mídia, pela sociedade, né, que precisamos ter um corpo perfeito, precisamos ser sábios, precisamos seguir aquele padrão. E enganam-se todos que acreditam que existe um padrão de beleza, que existe uma forminha, uma regra correta para se viver. Eu queria passar para vocês que é importante, sim, a gente evoluir, a gente mudar, mas mudar em prol de nós mesmos, não para nos encaixarmos no outro. Eu escuto muito, falando de relacionamento, né, que é importante também, eu escuto muitas pessoas dizerem assim, ó, eu vivo à procura da minha outra metade. Tudo errado, porque nós não somos metades, nós somos inteiros, então precisamos estar íntegros, né, para que o outro nos aproxime, né, venha até nós, devido à minha energia, à minha conexão com a dele. Vocês concordam comigo? Se eu não estou vibrando uma energia bacana, se eu não estou bem comigo mesma, a gente vai atrair pessoas que estão com a vibração lá embaixo, que não estão na mesma sintonia que a gente deseja, mas ele está na mesma sintonia que você, porque você está vibrando baixo, então você vai atrair pessoas com essa mesma vibração. Estão entendendo o quanto que é importante a gente estar bem com nós mesmos, né? A gente precisa estar bem com o eu interno. E esse eu interno, ele quem vai fazer com que você atraia as pessoas que estejam no mesmo patamar que você. Então, não mude pelos outros, mude por você mesmo. Não mude para se encaixar no outro, mude para a sua evolução.
Então, se você precisar mudar para se encaixar em alguém, tá tudo errado. Tá certo? Então, essa é a minha mensagem. Se você pensar em mudar, eu acho que é positivo, mas pense em mudar por você. O que é que eu preciso melhorar? A cada amanhecer eu faço essa pergunta. Eu agradeço pela oportunidade de ter mais um dia de vida, uma oportunidade de poder melhorar minha jornada aqui, né? Então, assim, reflita dessa forma. O que é que eu preciso melhorar para que eu possa ser uma Priscila melhor? O que é que eu posso mudar, não é? Mas não pelo outro, e sim por mim. Combinado? Então, essa é a minha reflexão do dia. Conteúdo anterior, a gente falou da psicologia do idoso, a gente mostrou a forte influência da cultura, né, por não respeitar essa terceira idade, os idosos não aceitarem essa idade já devido a esse contexto cultural que influencia, né, o meio influencia muito. Então, eu costumo dizer que, assim, não só a questão da saúde física, mas a saúde mental influencia muito no processo do envelhecimento. Como é que vai ser esse envelhecimento? Vai depender do meio, do contexto social, biopsicossocial, né? Se eu tenho vários fatores positivos, né? Se eu consigo internalizar coisas positivas, eu vou encarar essa terceira idade de forma maravilhosa. Agora, se eu já não estou muito legal com minha idade, com essa, não me aceitando muito bem, aí vem o contexto em que eu estou inserido, uma cultura que não prevalece para ter uma boa fase, né, dessa terceira idade. Então, tudo isso influencia muito e mexe muito com o psicológico do idoso. Qual é o objetivo do cuidador? Fazer com que esse idoso tenha uma fase da terceira idade, né, de forma positiva e com saúde. Então, eu vou incentivar, eu vou estimular esse idoso a passar por essa fase da melhor forma possível, promovendo saúde, promovendo lazer, promovendo uma boa aceitação para que ele se aceite, para que ele entenda o quanto que ele é importante, o quanto que aquela idade é importante para ele, e desfrutar daquela idade com objetivos, com sonhos e realizar todos eles. Que a gente sempre costuma dizer que quando chega numa certa idade a gente não tem mais o que sonhar. E na aula passada vocês viram que a gente precisa sim pôr em prática nossos sonhos daquela fase, tá certo? Então, deixo aqui uma pincelada do que a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai aprender como tentar lidar com o sentimento de perda do paciente em caso de morte. E como a família deve proceder no caso do falecimento, né, em casa e no hospital. Isso é muito importante. Muita gente não sabe nem como proceder. Gente, falar de morte, a gente fala no sentido de finitude, né? Finitude é algo que tem fim. É a única certeza que o ser humano tem. É a questão de que um dia vamos falecer, um dia vamos ter um final da nossa história. Claro que esse sentido de infinitude, ele está muito relacionado às crenças, à religião, à cultura, né? Cada religião entende o processo de morte de uma forma. Tem religiões que acreditam que é apenas o fim, né, o fim de um plano, que seria o plano terrestre, mas temos um outro plano espiritual. Tem outros que acreditam em reencarnação, tem outros que não acreditam, e assim vai. E a gente tem que saber respeitar todas essas religiões e todos esses contextos. Porém, a gente está inserido numa cultura onde enxerga a morte como algo ruim, como algo que não é interessante. Porém, a gente sabe que é a única certeza que temos, certo? Então, tem países que faz festividade, tem o Dia dos Mortos, que é comemorado com festas, e já a gente não, a gente encara o luto de uma forma mais pesada, de uma forma menos aceitável, não é? A gente não aceita tanto esse processo, que é algo natural. Então, eu trouxe aqui como a angústia
trouxe essa palavra para descrever. A angústia está justamente no conhecimento do fim e na questão de não saber quando e como vamos morrer. Então, essa coisa de não termos uma certeza de como vai ser e qual dia vai ser, nos remete a uma angústia, nos remete a uma coisa negativa, a um fator negativo. E aí eu trago essa palavra finitude, com vários significados, né? Um espelho da nossa própria caminhada. Trago também a palavra solidão, um ciclo natural da vida, medo da dor, medo da velhice. Então, temos aí algumas situações que eu caracterizo a palavra finitude, certo? E aí trago outra curiosidade que muita gente não sabe, mas que eu acho importantíssimo fazer esse comentário. Vocês já ouviram falar em morte cerebral ou morte encefálica? Eu acredito que todo mundo já ouviu. Por que eu trouxe isso? Porque muitas pessoas não encaram essa morte cerebral como a morte normal, às vezes não aceita, né? E o que seria essa morte cerebral? Ela é conhecida como morte encefálica e consiste na perda irreversível e total da atividade neurológica do cérebro e do tronco cerebral. Vocês já estiveram comigo assistindo aula sobre o sistema nervoso. E a gente sabe que é o sistema nervoso que faz todos os comandos. Nosso coração só bate por conta do sistema nervoso, nossos órgãos só funcionam por conta do sistema nervoso. Então, se por acaso eu perco essa função cerebral, se minha parte, meu sistema nervoso morre, como é que eu vou sobreviver? Se não tem aquele principal ali para mandar os comandos. E aí vem a questão da doação de órgãos, né? Porque essa pessoa que teve a morte cerebral, se a gente retirar os órgãos dela a tempo, a gente tem como fazer esses órgãos funcionarem em outra pessoa que vai ter um sistema nervoso funcionando da forma normal. Então, para muitos, é muito difícil entender essa morte cerebral, porque a atividade cerebral não vai estar funcionando, mas ele vai ver lá o coração batendo. Mas por que esse coração está batendo? Porque é uma máquina que está controlando esses batimentos. Mas se eu desligo essa máquina, essa pessoa não vai ter mais o coração batendo. Ela está morta. Só que muita gente não aceita. Então eu trouxe esse ponto, essa curiosidade, porque é importante ressaltar para vocês, até porque vocês podem estar passando, não desejo isso a ninguém, mas infelizmente é nosso dia a dia. Como a gente lida com pessoas, a gente pode ter sim alguém da família, um paciente que vem a óbito e a gente precisa entender esses conceitos, tá certo? Então, quando se cuida de alguém com patologia, deve-se estar preparado para a morte do paciente. E eu digo que isso não é fácil porque estamos inseridos em uma cultura que não aceita muito bem essa questão da morte. Mesmo sabendo que esse evento faz parte de um ciclo natural da vida, nós ainda não estamos preparados para lidar com isso na profissão. O cuidador se sente na responsabilidade de manter a vida do paciente saudável e quando acontece a morte, pode se sentir culpado ou com a sensação de ter fracasso em sua função. Isso é muito comum na área da saúde. Nós que estamos lá convivendo com pacientes em risco, pacientes que estão lá com risco de morte, a gente fica nessa angústia. E quando a gente não tem um bom resultado, a gente se sente frustrado. Muitas pessoas pensam em desistir da profissão, porque não consegue lidar com esse processo natural. E a gente precisa ter um preparo, né? É preciso que a família e o cuidador reconheçam que suas limitações e entendam que mesmo que esteja cuidando o melhor possível para garantir o bem-estar do paciente, pode ser que ele não melhore. E se ele não melhorar, gente, não é porque você não fez o suficiente. Porque é esse sentimento de culpa que a gente cria, que não fizemos o trabalho que era para ser feito. E não, eu sei que você fez o melhor. Eu sei que você fez o possível para dar tudo certo, para aquela pessoa se sentir bem. Mas, infelizmente, chegou o fim, chegou o dia dela. E aí, para
que eu estou falando tudo isso, todos esses conceitos? Porque vamos ter pacientes que vão necessitar de cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? Gente, são pessoas, certo? Que têm uma doença crônica, que tem uma doença que não tem cura. E aí ela só está mesmo esperando o momento do dia dela chegar ao fim. Porém, porque eu sei que, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, com metástase, que a gente sabe que vai atingir todos os órgãos, e ela vai chegar no dia do descanso dela. Mas porque eu sei que ela vai vir a óbito, né? Que tem dias contados, mas é que a gente não sabe quantos são os dias. Eu vou deixar de cuidá-la? Não. Então, quais são esses cuidados? São os cuidados paliativos. Então, quando vocês ouvirem esse termo, cuidados paliativos, são cuidados que a gente oferece a pessoas, a pacientes que não têm cura. Então, consistem na atenção ativa, global e integral dos pacientes e suas famílias que padecem de uma enfermidade avançada, progressiva e incurável, e cujos objetivos básicos consistem no controle da dor. Então, qual é o meu objetivo? Manter ela bem, sem dor, né? E com os sintomas amenizados. Eu posso oferecer apoio emocional, à família também, e posso proporcionar bem-estar naquela limitação dele, né? Cuidado paliativo é uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, qual é o objetivo do cuidado paliativo? Promover bem-estar ao paciente, mesmo sabendo que não tem cura, mas eu preciso que ele tenha aqueles dias de vida de forma mais tranquila possível, com mais saúde, que a gente pode promover da melhor forma possível, né? E aí, esses cuidados paliativos, né, gente? Eu preciso estar reafirmando a importância da vida, que a morte é um processo natural, então eu preciso conversar sobre isso com a família, estabelecer uma estratégia que não acelere a chegada da morte, nem a prolongue. É tipo assim, eu preciso estabelecer algo que eu não venha acelerar o processo dela morrer, mas também que não se prolongue de forma negativa, né? Integrar aspectos psicológicos e espirituais ao tratamento do paciente, isso é importante, ter todo um apoio psicológico, também cuidar da parte espiritual, né? Estender o apoio à família para que esta possa enfrentar a doença do paciente e sobreviver ao período de luto, que é um momento muito difícil e nem todo mundo reage de forma positiva, tá? E aí eu trago aqui, vocês sabem a diferença entre eutanásia, ortotanásia, distanásia? Então, eu trago aqui esses conceitos, né? O que é a eutanásia? Por que, Priscila, você vai falar desses termos? Porque está relacionado a pacientes em estágio terminal, que precisam de cuidados paliativos e que encarar a morte. Né? Então, a eutanásia consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores intoleráveis, sofrimentos físicos ou psíquicos. Então, o que seria a eutanásia? É uma prática de abreviar a vida, ou seja, não deixar aquele paciente sofrer, ter dores horríveis, então eu vou promover logo, antecipar a morte dele. Que aí eu coloquei aqui, de forma bem explicadinha e objetiva. A eutanásia é antecipar a morte, quando se tem uma doença que não tem cura. Então, eu vou ter menos dias de vida, mas também menos sofrimentos. E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês pensam sobre isso, a eutanásia? Vocês acham correto? Né? Questões éticas são incluídas aí.
Eu penso que não é interessante esse processo de antecipar a morte. Eu não sou a favor disso, até porque quando eu fiz enfermagem, eu vi as questões éticas e uma delas é não praticar a eutanásia. Quem sou eu para antecipar a morte de alguém? Quem sou eu? Jamais eu faria isso. Mas tem muitas opiniões diversas sobre isso. Tem gente que concorda com a eutanásia. Eu, Priscila, particularmente, jamais praticar. Claro que aqui não é permitido no Brasil, mas eu jamais praticaria, né? Abreviaria o processo de morte de alguém, né? A ortotanásia, morrer naturalmente. Como é isso? Inclusive, tem um vídeo que eu vou sugerir para vocês assistirem. E aí eu vou lançar um desafio para vocês, tá certo? A ortotanásia é morrer naturalmente. Não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida. Morrer na hora certa. Como assim, Priscila? Eu vou lançar o desafio já a partir de agora. Vocês vão assistir um vídeo. Eu vou colocar o link no grupo. E eu quero ouvir a opinião de vocês relacionada a esse vídeo. É uma senhora que tem câncer, né, que está em estágio terminal mesmo. E ela decide ter uma boa morte. O que seria a boa morte? Ela decide não mais ficar no hospital, internada, ligada a aparelhos, né, fazendo procedimentos invasivos, quimioterapia, né, procedimentos dolorosos, e ela decide ir para casa para que ela possa viver aqueles últimos dias de vida dela, que a gente não sabe quantos dias são, né, mas que ela não sofra tanto, né, que ela não precise estar naquele ambiente hospitalar que só faz aumentar o sofrimento dela. Ela decide ter dias normais, tranquilos, viver uma vida normal dentro da limitação dela. E ela diz que encara isso de forma positiva, foi uma decisão dela, e que ela quer ter essa boa morte, ela quer poder estar vivendo os últimos dias dela com pessoas que ela ama, ao lado de pessoas que ela ama, comendo o que ela gosta de comer, fazendo atividades que proporcionam prazer para ela, né? Então, assim, é um conselho que eu dou. Assista esse vídeo. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse vídeo. O vídeo é A Boa Morte. Eu vou disponibilizar o link para vocês no grupo, tá bom? Distanásia, prolongar a morte. Morte lenta, com sofrimento e dor. São mais dias de vida, mas em compensação são mais sofrimentos, né? São aquelas pessoas que estão lá no hospital, que não tem mais nenhuma perspectiva, está lá passando por procedimentos extremamente dolorosos e que se mantém naquele estágio até chegar o dia que não dá mais. Então, esse seria a distanásia, prolongar a morte. Uma morte lenta, com sofrimento e dor, tá certo? A eutanásia no Brasil, tá? No Brasil, a eutanásia na verdade, e o suicídio assistidos são proibidos, tá? Então, essa prática de eutanásia, de antecipar a morte, é proibido. Embora não conste especificamente no Código Penal, mas a eutanásia pode ser enquadrada no artigo 121 como homicídio simples ou qualificado. E o suicídio assistido pode configurar o crime de participação em suicídio previsto no artigo 122. Em outros países, desde 1934, o Uruguai tolera a morte assistida, permitindo que a justiça não penalize quem comete um homicídio piedoso. Apesar disso, a prática não é legalizada. A Colômbia, desde 1997, segue a mesma lógica. A Europa é o continente onde mais países permitem o suicídio assistido. O que seria o suicídio assistido? É uma pessoa que decide não mais viver. Ela está com a doença seríssima e ela não quer mais viver naquele ambiente hospitalar, ela não aguenta mais aquela rotina hospitalar, aquelas dores terríveis, e ela decide tomar uma medicação para que ela venha a óbito. Esse é o suicídio assistido.
E a eutanásia é um médico, um profissional de saúde, aplicar uma medicação com consentimento da família para não prolongar os dias de vida daquele paciente com tanto sofrimento. Eu, particularmente, meu pensamento é igual ao pensamento do Brasil, né? Eu não concordo, tá, com essa prática. E quando eu era estudante de enfermagem, que virei profissional, eu fiz esse juramento que jamais eu poderia fazer esse tipo de prática, certo? Na Bélgica, a prática é legalizada desde 2002 e a eutanásia de crianças é permitida desde que o paciente compreenda o lado irreversível da morte, que não tem mais jeito, né? E ambos os pais deem seu consentimento. Na Holanda, menores também podem optar pela morte, mas é preciso ter a idade mínima de 12 anos. Ai, nossa senhora, é muito cruel. Nos Estados Unidos, atualmente, 5 estados autorizam a prática. Então, temos aí alguns estados nos Estados Unidos que autorizam a prática da eutanásia. Segue aqui o link, tá, gente? Da Boa Morte, que é o vídeo que eu quero que vocês assistam. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês podem gravar um vídeo e encaminhar para o grupo. Vai valer como atividade, vai valer como um ponto de participação. É uma forma da gente avaliar vocês e até mesmo ter um conteúdo mais didático para que a gente saia daquela rotina de estar só marcando aqueles formulários. Eu quero ouvir vocês, eu quero poder interagir mais com vocês e a gente até, inclusive, abrir uma discussão no WhatsApp, tá certo? O que fazer em caso de morte? Quando o paciente morre em casa, sem assistência médica, o cuidador familiar deve avisar a polícia para que sejam realizados os trâmites legais e a constatação da morte. Em seguida, é feito o atestado de óbito. O corpo é encaminhado ao Instituto de Médico Legal para realização da autópsia, tá certo? A fim de descobrir a causa da morte. Caso a família prefira um médico conhecido, pode fazer um atestado, evitando a execução da autópsia. No caso de morte no hospital, já é bem diferente. A instituição irá instruir a família e o cuidador sobre o que fazer e obter a declaração de óbito. Então, o hospital, a assistente social, ela vai providenciar tudo isso. Em ambos os casos, após a emissão da declaração de óbito, o familiar deve registrar em cartório para receber a certidão de óbito emitida, né, pelo tabelionato, pois é um documento importante para a realização do sepultamento ou qualquer cerimônia, dependendo da crença da família. Então, de acordo com a crença, vai ser realizado um tipo de cerimônia. Então, é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês, tá? Gostaria de fazer uma revisão aqui, em forma de atividade, mas a gente não vai ter hoje aquela atividade convencional de questionário. Eu pedi para que vocês assistam esse vídeo dessa senhora. É um vídeo que vale a pena a gente ouvi-la, até para entender esse processo de um paciente em estado terminal. E eu queria ouvir a opinião de vocês relacionado ao vídeo, tá certo? Aí eu coloquei aqui, cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, gente? Eu falei que o cuidado paliativo é promover bem-estar dentro daquele limite, aliviando o sofrimento, aliviando dor, promovendo a assistência psicológica àquele paciente e à família. Outra afirmação, eutanásia é quando se tem uma doença que não tem cura e a morte é antecipada para evitar o sofrimento. E aí, verdadeiro ou falso? Eu não falei que a eutanásia, né, quando a pessoa está doente e eu acelero o processo dela de morte, para que ela não tenha sofrimento. Verdadeiro. Distanásia é quando morre naturalmente, quando não se permite fazer procedimentos invasivos e médicos para tentar prolongar a vida. Não, gente, a distanásia é prolongar a vida, né? São mais dias dolorosos, mais sofrimento e mais dias de vida, tá certo? Então, essa
a afirmação está falsa. Próximo conteúdo online vai ter a mudança de módulo. A gente vai começar em um módulo muito bacana, que é o módulo de noções de enfermagem, tá certo? E aí o CRA vai entrar em contato com vocês para que a gente possa estar iniciando esse novo módulo, tá bom? Lanço o desafio, assistam o vídeo da Boa Morte. Eu vou mandar o link pelo WhatsApp e vocês vão me gravar um vídeo ou escrever a opinião de vocês num papel, tirar foto e mandar para o grupo. Mas eu quero ouvir vocês. Eu quero ter esse momento para saber o que é que vocês pensam em relação a tudo isso, tá certo? O luto não mata a saudade, mas ajuda a compreender o ciclo da vida. Gente, isso é real. A gente nunca passa o luto da melhor forma possível. A gente não quer compreender, né, que a vida tem esse fim, que tem essa finitude. Mas quando a gente vive esse momento do luto, vivencia esse momento da perda, a gente compreende melhor o ciclo da vida, que tem um início, que tem um meio e que tem um fim, tá certo? Então, que todos entendam que a gente vai passar por esse fim e que a gente precisa encarar de uma melhor forma para que a gente não sofra e não ponha em risco nossa profissão, tá bom? Um beijo, não esqueçam de fazer o vídeo ou de fazer a anotação sobre o que vocês assistiram do vídeo A Boa Morte. Vou mandar o link no grupo, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo conteúdo online. Beijinhos a todos!